Este é o quarto livro da série da Anne Shirley, aquela série da Simone Montgomery que daria origem à série da Netflix Anne with an E. E quem assiste essa série da Netflix já assistiu, ou está assistindo novamente, não sei, percebeu que esta série literária tem muito pouco a ver com a série da Netflix. Porque a série da Netflix ela assumiu um caráter militante, feminista, esquerdista até. Mas a série, lendo livro após livro, esse aqui já é o quarto livro, né? Lendo livro após livro, você percebe que a proposta da autora foi algo totalmente diferente. Inclusive, esse livro, assim como os outros, foi muita referência a fadas, duendes, seres elementais, enfim. Talvez por causa da própria criação da autora, né, que ela mistura trechos da Bíblia, citações bíblicas, com menções a seres elementais, mitologia anglo-saxônica. Mas eu tenho um vídeo onde eu falo sobre o assunto. Se quiser ir lá no meu canal, aqui, procurar aqui, eu falo sobre fadas e anjos. Então lá eu falo minha opinião a respeito do assunto. Mas no caso desse livro, ele retrata o ambiente, novamente é ambientado no Canadá, desta vez na cidade ou na localidade de Summerside, que, se você reparar bem, todas as localidades mencionadas no livro dessa série existem na vida real, inclusive a própria Green Gables, que é a fazenda, o sítio, chácara, sei lá, onde Anne foi criada. E Summerside fica, no caso, na ilha do Príncipe Edward, só que no litoral sudoeste. E nessa cidade, Anne Shirley vai lá passar os 3 anos correspondendo-se com Gilbert Blythe meio de cartas. E quem viu o vídeo anterior desta série de resenhas sabe que Anne Shirley e Gilbert Blythe ficaram noivos após muitas indas e vindas, muitos desencontros. Eles se tornaram noivos, só que Gilbert Blythe passou a estudar medicina, estava estudando medicina, e nesses 3 anos em que estivesse estudando medicina, Anne Shirley ficaria trabalhando como diretora da escola secundária, equivalente a high school nos Estados Unidos, de Summerside. E nesse período ela permaneceu numa chácara, sítio, fazenda, como você queira, chamada Wind Poplars, que traduzido para o português seria algo como álamos ventosos, álamos eólicos, enfim. E nessa localidade, ela conviveu nesse período com 4 mulheres que moravam nessa casa. Kate Macomber, Chet McLean, que eram 2 irmãs viúvas, e Rebecca Du, que era empregada da casa, e Dusty Miller, que era o gato. Inclusive a Rebecca Du odiava o gato, mas ao mesmo tempo gostava dele. Foi uma relação de amor e ódio naquela casa. E como no livro anterior, nos livros anteriores no caso, a ênfase era menos sobre a vida acadêmica da Anne Shirley e mais sobre o tempo que ela passava na casa onde ela morava, e a convivência com as pessoas. No caso, esse livro aqui fala sobre o relacionamento de Anne Shirley com várias famílias. São várias histórias paralelas, todas elas com interferência direta ou indireta de Anne Shirley. E o que chama muito a atenção nessa obra é a maneira como Anne Shirley se aproximava das pessoas, como ela conseguia enxergar bondade nas pessoas, apesar de algumas dessas pessoas serem extremamente ruins, de difícil convivência.
e como ela conseguia realizar casamentos, como ela conseguia reconciliar famílias, enfim, como a Anne Shirley conseguia cativar as pessoas a ponto de interferir nas vidas delas e dar finais felizes a cada uma das famílias com as quais ela convivia. Então eu não anotei aqui, nem me preocupei em decorar os nomes de todas as pessoas, as famílias e pessoas mencionadas nesse livro, que receberam algum tipo de influência da Anne Shirley, mas porque o foco aqui no caso deste vídeo, dessa resenha, é a maneira pela qual Anne Shirley se aproximou das pessoas e o legado que ela deixou nas vidas de cada uma das pessoas, de cada uma das famílias com as quais ela se envolvia. Então, a mensagem central desse livro, pelo que eu percebi, é realmente isso. Que tipo de legado, que tipo de lembrança as pessoas têm de nós? Será que quando você deixar esse mundo, as pessoas se lembrarão de você das coisas boas que você fez, das coisas boas que você falou, ou se lembrarão somente das coisas ruins? Então realmente a mensagem central é essa. Que tipo de legado você deixar para as próximas gerações, para as pessoas que permanecerem aqui, caso um dia você vá embora, você deixe este mundo antes de Jesus voltar? E eu separei alguns textos bíblicos para nossa reflexão, para que possamos saber realmente ter a consciência de que o nosso testemunho, o nosso procedimento, nossas palavras, nossas atitudes são muito importantes. E elas podem ser tanto bênção quanto maldição na vida das pessoas. Por exemplo, aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21, é um texto bastante conhecido, já mencionei em vários vídeos, falando a respeito do amor verdadeiro no relacionamento com as pessoas, da maneira como nos relacionamos com as pessoas, segundo o amor genuinamente cristão, segundo o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e pegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E complementando também, aqui na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, esses textos resumem bem o assunto, tudo que foi abordado aqui nesse livro, de uma certa forma, porque apesar de Anne Shirley ainda ter aquela imaginação, aquelas visões, aqueles sonhos, ainda se referir ter os lugares lá com referências a seres mitológicos, ela tem uma formação cristã. Ela lia muitos livros de contos de fadas, livros de fantasia, mas que ainda tinha uma formação cristã, conhecia Deus de uma certa maneira, e eu creio que isso foi o principal na atitude da Anne Shirley com as pessoas, e isso creio que realmente foi o ponto-chave, foi realmente
o suficiente, foi realmente Deus a usou, né? Se a Anne Shirley tivesse existido na vida real, eu diria que Deus usou para fazer diferença positiva na vida das pessoas. Porque onde ela passava, por onde ela passava, às vezes o próprio sorriso dela, a maneira dela andar, a simpatia dela, o carisma já eram suficientes para derreter corações, para impactar a vida das pessoas, para, enfim, para realmente fazer diferença positiva na vida das pessoas. E a ponto de marcar para sempre as vidas de muitas famílias, de muitas vidas, até mesmo de unir casais. E como a Anne Shirley é jovem ainda, no caso aqui nessa obra, a Anne Shirley tinha entre 22 e 25 anos. Ela já estava na idade para casar, estava só esperando o Gilbert terminar o curso de medicina dele e ela terminar o período lá em Summerside para os dois poderem se casar. E eu creio que esse casamento, junto com todas as demais coisas que viessem a acontecer com os dois, estariam bem explicados, bem minuciosamente nos dois livros seguintes dessa série, que é o Anne e a Casa dos Sonhos e Anne Ingleside, que eu lerei mais tarde. E como realmente Anne Shirley ainda era jovem, ainda tinha toda a vida pela frente, e por meio do testemunho dela, por meio do comportamento dela, fazia diferença positiva na vida das pessoas. Esse texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, também se aplicava na situação dela e também deve fazer diferença na sua vida, seja você jovem de idade ou de espírito. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E é com esse texto bíblico que eu encerro esse vídeo. Esse vídeo é mais curto que os demais, porque realmente o que importa nesta obra, a mensagem central dessa obra é realmente o legado que nós deixamos para as pessoas que estão ao nosso redor, a diferença que nós fazemos por meio do nosso comportamento, nossas palavras, nosso testemunho, nossas atitudes na vida das pessoas ao nosso redor. Então, se você tem certeza de que sua vida faz algum sentido, faça sentido de uma maneira positiva, de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, sendo relevante na vida das pessoas que estão ao seu redor. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez diferença na sua vida e quer que outras pessoas também passem, quer também transmitir essa mensagem para outras pessoas, curte esse vídeo, compartilhe seus favoritos no canal, Deus abençoe. E repito, seja relevante para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Deus abençoe e até depende, se quiser.